Boa noite. Bem, como a Roseli já anunciou, o nosso tema de estudo hoje será ectoplasma, que é a energia da saúde ou da doença, como nós vamos ver no decorrer dos nossos próximos minutos juntos. Antes de iniciarmos, eu gostaria de saber, só a título de curiosidade, quem é que já ouviu falar no nome ectoplasma? Então eu imagino que você já tenha lido algo, tenha estudado algo sobre o assunto, ou só ouviram falar lá naquele filme dos caça-fantasmas. Esse não vale. Não, todos com certeza já leram pelo menos um pouquinho sobre o assunto, né? Então hoje vamos, dentro do possível, aprofundar um pouquinho os nossos conhecimentos para que tenhamos, a partir disso, o desejo, a vontade de continuar os nossos estudos, porque esse assunto é muito profundo, muito útil, como já vamos ver, e extremamente interessante. Bem, somos espíritos vivendo sucessivas experiências terrenas, experiências físicas. Somos viajores do tempo e do espaço. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, embora simples e ignorantes. Pertence a cada um de nós a árdua tarefa de lutar pela nossa evolução, pelo nosso progresso. Isso a gente não recebe de mão beijada. Essa é uma conquista de cada um. Há muitas moradas na casa do Pai, nesse universo infinito. E nós estamos estagiando já há algum tempo nessa morada chamada Terra, que é uma terra escola, uma terra hospital e principalmente uma terra campo de trabalho, campo de luta. Luta no sentido positivo, luta principalmente conosco mesmos, luta com as nossas mazelas e nossas características ainda tanto que inferiores. Para que seja possível esse nosso estágio aqui nesse nosso planetinha Terra, nós espíritos fazemos uso de um perispírito, que eu imagino que a maioria de vocês saibam o que é também, né? Que é o envoltório semifluídico do espírito, que dá uma forma, uma aparência. Podemos dizer que é o corpo do espírito, já que nós, espíritos em essência, somos uma energia, uma luz, uma fagulha, e o que nos dá uma forma, o que define a nossa forma, é o nosso perispírito. Então, para podermos estagiar aqui no nosso planeta Terra, nós, espíritos, fazemos uso desse perispírito, fazemos uso de um corpo vital ou duplo etérico, onde flui a nossa energia vital, e fazemos uso também, como nós já sabemos, de um corpo físico. Nós não somos esses três corpos, nós temos esses três corpos, nós usamos esses três corpos. No corpo vital, também chamado duplo etérico, flui a energia vital, que é a energia que anima o corpo físico, que dá vida ao corpo físico. Quando o corpo é suprimido dessa energia, ele morre. E essa produção de energia vital inicia-se no momento da concepção, no momento da fecundação, quando um espermatozoide consegue entrar no óvulo. Porque nesse instante ocorre a ligação fluídica, a ligação energética do espírito reencarnante, que um dia fomos nós, né, com aquele ovo ou zigoto. E a partir desse instante, esse espírito reencarnante torna-se o responsável pela produção da energia vital
que vai manter esse corpo vivo pelo tempo que for preciso. Mas além dessa energia, você já tinha ouvido falar da energia da energia vital que flui do corpo vital, que abastece todas as células do nosso corpo físico? Já? Ótimo. Mas além dessa energia que nós já conhecemos, nós possuímos também uma outra energia, uma energia mais densa, mais material, mais sólida, pode-se dizer, que também é produzida pelo nosso corpo, como nós já vamos ver. Essa energia foi batizada com o nome de ectoplasma pelo médico e cientista francês Charles Richer, no ano de 1903. 10 anos depois, em 1913, ele foi Nobel de Medicina com uma outra pesquisa, mas ele se tornou um grande pesquisador desta energia que ele batizou com o nome de ectoplasma. Ecto é por fora, para fora. Plasma, forma, plasma, substância. Então, substância que vai para fora. Ele é o criador da metapsíquica, que é uma precursora da parapsicologia. O ectoplasma, essa energia mais sutil que todos nós produzimos, que todos nós possuímos, energia mais sutil não, energia mais densa, que todos nós possuímos e possuímos porque produzimos, ela é muito usada pelos espíritos desencarnados para a realização dos chamados efeitos físicos e também para a realização das materializações, que é um tipo de efeito físico, e também para a realização das curas espirituais, que neste caso são também efeitos físicos. Você já deve ter ouvido falar, né, dos efeitos físicos, que são, só para exemplificar, luz que acende e apaga, porta e janela que abre e fecha, cadeira que pula, mesa que gira, som de palmas, som de risada, passos que se ouvem. E esses efeitos físicos são realizados por espíritos quando eles usam o ectoplasma que é liberado pelos chamados médiuns de efeitos físicos. E como nós já vamos ver, são pessoas que liberam uma quantidade maior, uma quantidade muito grande de ectoplasma, uma quantidade bem maior do que as outras pessoas. Então, esses espíritos desencarnados usam o ectoplasma que é liberado pelos médiuns de efeitos físicos, que é um ectoplasma que é liberado em grande quantidade, para realizar esses efeitos e também para realizar as materializações de espíritos. Quando um espírito se torna visível a qualquer pessoa, não só aos médiuns videntes. Se o espírito se materializasse aqui agora, todos nós o veríamos e até poderíamos tocá-lo. E como acontece isso? Explicando de uma forma bem simples, o que acontece é mais ou menos assim. O espírito não possui um perispírito que lhe dá uma forma, uma aparência? Pois é, os espíritos desencarnados captam o ectoplasma, essa energia mais densa, que é eliminada pelos médiuns e pelos físicos, e recobrem o perispírito do espírito com este ectoplasma. É como se nós mergulhássemos numa piscina de lama, uma lama bem densa. Ao sairmos dela, não estaríamos cobertos com aquela lama? É mais ou menos isso. Aquele perispírito, que até então era invisível aos nossos olhos, torna-se visível, porque essa energia muito densa, que é o ectoplasma, porque ela pode ter densidades diferentes. E há alguns tipos que podem ser tão densos que se
tornam visíveis aos nossos olhos. Então, aquele perispírito fica temporariamente recoberto por esse ectoplasma, o que permite que ele se torne visível e, inclusive, tangível. Mas esses efeitos, esses fenômenos, não são o foco do nosso estudo de hoje. Foram mencionados porque é interessante que vocês saibam que eles existam, é interessante que vocês leiam sobre isso, que estudem sobre isso. A literatura espírita é bastante vasta em relação a esse assunto, então eu deixo a sugestão para que vocês leiam mais sobre efeitos físicos, materializações, mas o nosso estudo de hoje tem como objetivo a análise de questões que ligam o ectoplasma diretamente ao nosso bem-estar, à nossa saúde ou à nossa doença e a relação que nós temos com esse corpo físico que estamos usando hoje. Então, para que essas questões comecem a ser elucidadas, vamos responder algumas perguntas. Todas as pessoas produzem ectoplasma? Ou eu sou diferente e não possuo? Não possuo porque não produzo. Sim, todas as pessoas, sem exceção, possuem ectoplasma no seu corpo. E o possuem porque produzem. Acontece que algumas, como já foi mencionado, o produzem e, consequentemente, o liberam em maior quantidade do que as pessoas em geral. E esses, para nós espíritas, são chamados de médiuns de efeitos físicos. Mas essas pessoas não são tão poucas como nós imaginamos ser. Muitos de nós são médiuns de efeitos físicos e nem fazem ideia disso, nem imaginam. Muitas pessoas vivem uma vida toda e desencarnam sem saberem que eram médiuns de efeitos físicos. Então, convém nós prestarmos atenção em nós mesmos, nós nos conhecermos, porque é o autoconhecimento que vai nos livrar de muito sofrimento, né? Então, sim, todas as pessoas produzem ectoplasma. Como o ectoplasma é liberado para o meio ambiente, o ectoplasma é liberado para o ambiente através dos orifícios do corpo humano: boca, narinas, olhos, ouvidos, órgãos sexuais, poros. Não nos esqueçamos que a pele não é um órgão fechado, ele é um órgão recoberto por pequenos orifícios, que nós chamamos poros, e pelos nossos poros o ectoplasma também é liberado. E como ele é produzido? De onde, afinal, surge essa energia mais densa que Charles Richer chamou de ectoplasma? Bem, a origem, a produção exata ainda é objeto de estudo, mas já existem hipóteses bastante fortes de que alguns órgãos do nosso corpo em especial têm essa função, como por exemplo o fígado. O fígado parece ter já fortes indícios de que ele tem uma grande ligação com a produção de ectoplasma, mas já se sabe, isso já é certo, que o ectoplasma é um produto do metabolismo do nosso corpo, do corpo físico, não do perispírito, não do corpo vital, do corpo físico. Assim como a urina, como as fezes, como o suor, as lágrimas, são produtos do metabolismo do nosso corpo. O ectoplasma também é. E assim como nós não temos controle sobre o metabolismo dessas substâncias que eu mencionei, também não temos controle consciente em relação à produção de ectoplasma, embora a nível inconsciente sejamos nós
os donos dessa fabriquinha. Somos nós que comandamos a fabricação de ectoplasma. Somos nós que comandamos tudo no nosso corpo, mesmo que não tenhamos consciência disso. Agora, nesse exato instante, os nossos rins que estão trabalhando, filtrando o nosso sangue, produzindo urina, e nós não temos consciência disso. Mas o nosso estado mental e emocional interfere, e consequentemente energético, interfere diretamente nesse processo, que pode vir a ter problemas por conta do nosso desmando interno. Então, a nossa produção de ectoplasma, mesmo não sendo consciente, ela também está sob o nosso comando. Nosso comando mental, nosso comando emocional, nosso comando energético. Então, é um produto do metabolismo do corpo físico. Isso está bem claro? Ótimo. Pode-se dizer que o ectoplasma é matéria? Sim, uma matéria mais sutil ou uma energia mais densa, né? Mas pode-se dizer que sim, que é uma matéria. Ela é considerada matéria porque o ectoplasma, essa matéria, está sujeita à lei da gravidade. Quando nós liberamos nosso ectoplasma, ele vai para baixo, ele vai para o chão, porque ele está sujeito à lei da gravidade. Ele é sensível à luz forte, não gosta de luz forte. E ele é sensível a altas temperaturas. Então podemos imaginar que naqueles 2 meses de horror de calor que nós passamos agora, muito do ectoplasma que nós produzimos e liberamos foi desfeito por conta daquelas altíssimas temperaturas. Então ele é considerado uma matéria, embora uma matéria mais sutil. Pode haver acúmulo de ectoplasma no nosso corpo? Se o ectoplasma é naturalmente eliminado pelos orifícios do nosso corpo, como nós já vimos, por que em algumas situações, algumas pessoas não o eliminam ou o eliminam de forma parcial, não o eliminam como deveriam? Sim. O ectoplasma existe para ser eliminado, mas em algumas situações pode haver acúmulo, em situações muito comuns, muito mais comuns do que nós imaginamos. Acúmulo de ectoplasma no nosso corpo. Por quê? Se eu tenho todos os orifícios necessários para que ele seja eliminado, por que ele pode se acumular no meu corpo? Porque esse processo de eliminação de ectoplasma depende do meu equilíbrio interior, depende do meu equilíbrio mental e emocional, depende da qualidade do meu mundo interior. Então, desequilíbrios emocionais, desequilíbrios mentais são os grandes vilões da eliminação de ectoplasma. E agora nós já sabemos que estamos em maus lençóis, porque nós não somos ainda senhores das nossas emoções, né? Dos nossos pensamentos. Ainda nos deixamos levar por eles, ainda somos quase que escravizados por eles. Então já estamos começando a perceber que se a nossa qualidade emocional e mental não é tão grande assim, muito provável que nós tenhamos já passado por fases de acúmulo de ectoplasma no nosso corpo, e essa pode ser até uma condição quase constante. Há muitas pessoas que vivem uma condição constante de acúmulo de ectoplasma e não se apercebem disso, porque aliás nem sabem que esse tal de ectoplasma existe, e não sabem como eliminá-lo, não sabem nada. Então vivem uma situação constante desse acúmulo, achando que é normal, né? Ou, como nós já vamos ver, peregrinando de médico em médico, de consultório em consultório, no hospital em hospital, procurando a causa dos seus males e sem encontrá-las.
Então, sim, pode e ocorre com frequência que tenhamos acúmulo de ectoplasma por conta dos nossos desmandos mentais e emocionais. Este acúmulo de ectoplasma pode trazer prejuízos ao organismo? Antes não trouxesse, mas traz. Ele provoca vários sinais e sintomas que se assemelham a doenças. E aí vem aquela história da doença psicossomática, é emocional, porque todos os exames mostram que você não tem isso, né? Você já foi virado do avesso, a causa da sua doença não foi encontrada, essa doença não foi... com os exames não foi provado que ela existe, mas os sinais, os sintomas estão em mim e eu não estou maluco. E esses sinais e sintomas que se assemelham a certas doenças podem ser provocados pelo acúmulo de ectoplasma. E além disso, este acúmulo pode provocar doenças mesmo, doenças reais, doenças que são constatadas e provadas pela nossa medicina, através da clínica, dos exames de sangue, dos exames radiológicos, imagens, está ali provado, a doença existe, não é fruto da nossa imaginação. Mas qual foi a causa? Qual é a causa? Infelizmente, a nossa medicina, os nossos profissionais da área da saúde ainda não consideram no diagnóstico e na terapêutica das mais variadas doenças a possibilidade de um acúmulo de ectoplasma. E também nem sabem que essa energia existe. Que sinais, sintomas e doenças são estes? Vamos citar alguns só para exemplificar, a título de ilustração, para que isso não fique no vácuo, né? São muito vastos os sinais, sintomas ou as doenças propriamente ditas que podem ser provocadas pelo acúmulo de ectoplasma no nosso corpo. Eu vou ler alguns que são mencionados no livro Um Fluido Vital Chamado Ectoplasma, de Mathieu Tubino, que é uma autoridade mundial no estudo de ectoplasma. Vou mencionar já, depois pode ser que eu me esqueça, esse estudo de hoje foi baseado neste livro de Mathieu Tubino e também no livro Ectoplasma, Descobertas do Médico Psiquiatra Luciano Munari, que além de psiquiatra, é também pesquisador espírita. Muito bem, então vamos ver alguns dos sinais, sintomas e das doenças propriamente ditas que podem surgir numa pessoa que está com acúmulo ectoplasmático. No aparelho digestório, na minha época era digestivo, não me engano, eu sou da época do digestivo. No aparelho digestório, muita fermentação, gases, gastrites, sensação de queimação, esofagite, dores que simulam a existência de úlceras. Daí faz a endoscopia, não tem úlcera, mas a dor é a dor de úlcera. Vômitos após as refeições sem causas aparentes. Sensação de abdômen pesado, enjoos, ânsia, vômitos. E ao tentar escovar os dentes, principalmente de manhã, sente forte ânsia de vômito. Muito interessante. Algumas coisinhas que acompanham algumas pessoas, às vezes desde a infância, né? E agora a gente aprende que tem uma causa não física, né? Mas também não imaginária. Sintomas de hérnia de hiato. A pessoa que tem hérnia de hiato tem dificuldade para engolir, tem que comer tudo pequenininho. Aí vai, faz a endoscopia e descobre que não tem hérnia de hiato, mas aqui fica preso, quase, né? Fica ali com grande dificuldade para deglutir. É um dos sintomas também provocados pelo acúmulo de ectoplasma. Sintomas do aparelho respiratório. Sintomas e doenças propriamente ditas. Bronquite, asma, falta de ar, tosse crônica. Vira e mexe, faz
Eu não queria olhar pra ti. Eu me segurei. Gente, assim, ó, vamos deixar claro que todos os sinais, sintomas e doenças podem ter causas físicas, outras causas, é lógico, né, gente? E todas as possíveis causas devem ser devidamente pesquisadas. O que nós estamos afirmando e deixando claro é que muitas vezes a causa não é encontrada porque a nossa medicina não considera a possibilidade de um acúmulo de ectoplasma. E por conta disso, muitos diagnósticos não são efetuados ou são efetuados de forma equivocada. Mas todas as outras possíveis causas devem ser pesquisadas sempre. A nossa medicina está aí para isso, né? No aparelho respiratório, falta de ar, sensação, esse sintoma é muito comum, sensação de aperto no peito, como se tivesse alguém ou algo apertando no peito. Rouquidão, enfraquecimento da voz, afonia, pigarro crônico. Pronto, agora os fumantes vão dizer que a culpa é só do fumo do ectoplasma. Não vale, né? Inflamação de garganta recorrente, rinite, sinusite, ronco. No aparelho auditivo, coceira no ouvido, sensação de entupimento, ouvido fechado, como se ele estivesse com água. Sensação de que está saindo algo do ouvido. Diminuição parcial ou temporária da audição de um ou de ambos os ouvidos. Inflamações recorrentes. Zumbido no ouvido. Sintomas gerais. Enxaqueca, dor de cabeça, lacrimejamento, bocejos frequentes. Não estou com sono, não estou cansado, estou bocejando por quê? Existem outras causas, mas essa é uma causa possível. Soluços frequentes. O sono não é reparador. Dormi 10 horas, fiz tudo certinho e acordo em frangalhos, parece que fui atropelado. Estou sempre cansado. Então, fadiga crônica. Sensação de calor, de abafamento, que bem pode ser menopausa também, né? Então, temos que ser bem críticos, né? Mas existe a possibilidade. Aspectos, muito sono. Agora pegou, né? Muito sono. Tendência à hipoglicemia, taxa de glicose no sangue baixa, abaixo do normal. Dores nas articulações, dores nas pernas, etc, etc. Efeitos psicológicos. As pessoas que acumulam ectoplasma com muita frequência são pessoas melindrosas. Elas são melindrosas por quê? Porque elas têm um humor muito variável, elas se magoam facilmente, passam da euforia para a depressão muito rapidamente, têm autopiedade ou tendência a se comportar como vítima. Essas pessoas possuem uma característica emocional que facilita, né, que dá vazão a esse acúmulo de ectoplasma. E na depressão não ocorre o mesmo. O fato da pessoa estar triste, estar desequilibrada, extremamente triste, ela ter praticamente desistido da vida por algum tempo, né, faz também que ocorra um acúmulo de ectoplasma, que por sua vez provoca mal-estar físico, uma agonia física, faz com que ela não se sinta bem com o seu corpo. E essa agonia física aumenta, piora a sua depressão. Então, ocorre uma retroalimentação. É o emocional que acumula ectoplasma e o acúmulo de ectoplasma que piora ainda mais o emocional. Bem, esses são só alguns sinais, sintomas e doenças mencionados no livro, ele fala de muitos outros, né? Mas eu achei interessante mencionar alguns para que, de repente, a gente se identifique com alguns, né? Comece a pensar melhor nesse assunto e para que vejamos que este assunto está
intimamente ligado com o nosso dia a dia, com o nosso bem-estar, com a nossa saúde, com a nossa relação com o nosso corpo, né? Como podemos estimular a liberação de ectoplasma, evitando seu acúmulo no organismo? Bem, mas antes de responder essa questão, eu vou fazer outra. Por que é importante liberar ectoplasma? Qual a finalidade da liberação de ectoplasma? O que é feito com o ectoplasma que nós liberamos? Se algum objetivo ele deve ter, alguma finalidade ele deve ter, qual é? O ectoplasma, todos nós liberamos, sejamos ou não médiuns e vivos físicos, e estejamos liberando o ectoplasma numa quantidade grande ou numa quantidade menor, o nosso ectoplasma pode e deve ser usado pelos bons espíritos, pelos espíritos do bem, pelos terapeutas do mundo espiritual, para auxiliar pessoas que estejam passando por necessidades físicas, por doenças, por dores, por desequilíbrios, porque uma das características do ectoplasma também é a capacidade de interagir com o corpo físico. Então, se ele tem a capacidade de interagir com o corpo físico, ele pode ser, ele é usado pelos médicos desencarnados, pelos terapeutas desencarnados, para trabalhar no corpo de pessoas doentes, pessoas que estão sofrendo, para, se não curá-las completamente, pelo menos amenizar o seu sofrimento, amenizar a sua dor. Então vejam que coisa linda que ocorre com essa substância que nós produzimos e liberamos sem sequer termos consciência, sem sabermos. Quantas vezes já nós auxiliamos pessoas que estavam sofrendo porque o nosso ectoplasma foi usado para um fim nobre, para um fim de amenizar a dor, de melhorar a vida de alguém. Então, esse deve ser o objetivo este é o objetivo da liberação dessa energia mais densa, que é usada pelos bons espíritos para edificar, para construir, para amenizar a dor de alguém. Se a nossa afinidade vibratória não é com esses bons espíritos, nós temos afinidade vibratória com espíritos que ainda se comprazem no mal, espíritos ainda inferiores. Eles também são técnicos, também sabem usar este ectoplasma, podem usá-lo para fazer o inverso, para levar dor, sofrimento para outras pessoas e até para nós mesmos. Então, veja o tamanho da nossa responsabilidade, né? A de nos sintonizarmos primeiramente com esses bons espíritos, porque a nossa frequência vibratória é parecida com a frequência deles. E fazendo com que o nosso mundo interior, nossa maneira de pensar e de sentir, seja um mundo de qualidade, tanto quanto possível harmonizado, tanto quanto possível equilibrado, nós estaremos aumentando, facilitando a liberação dessa substância, que será então usada por esses bons espíritos, realizando curas ou pelo menos melhores, né? Como nós podemos estimular a liberação de ectoplasma, evitando seu acúmulo no nosso corpo, seu acúmulo no nosso organismo? Bem, a reforma íntima, primeiramente. A gente dá voltas, mas cai sempre no mesmo ponto, né? Nós não temos outra saída. Nós temos que aprender a amar. A reforma íntima caracteriza-se principalmente em aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como amar a si mesmo. É aprendermos a fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem para nós, aprender a desenvolver a empatia, que é enxergar as coisas com os olhos do outro, conseguir se colocar no lugar do outro. Enfim, essa reforma íntima fará com que nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas emoções atinjam o nível mínimo necessário, claro que o nível inerente e possível a espíritos, o nosso nível não
Não vamos também agora nos exigir o impossível, porque a evolução não ocorre em saltos. Sejamos bastante conscientes, humildes, mas também caridosos conosco mesmos, nos pedindo ou até nos exigindo o que nos é possível. Impossível é com Deus. E o que eu não consigo fazer hoje ainda, vou conseguir fazer no futuro, talvez ainda nessa mesma vida ou numa vida seguinte, mas que eu esteja consciente de que estou dando o meu melhor agora. O meu melhor pode não ser tão bom como o melhor dele, mas não é isso que importa, porque a minha luta não é com ele. Eu não estou competindo com ele ou com quem quer que seja. O meu melhor tem que ser o meu. Eu tenho que saber que este é o meu melhor em relação a mim mesmo. O que os outros são, o que os outros fazem, não nos importa. Então, a reforma íntima, esse controle tanto quanto possível em relação ao nosso mundo interior, para que esta energia de boa qualidade, né, essa frequência mais alta que se atinge, facilite a liberação deste ectoplasma. E as obras, né? As obras, porque só sentir, só o que é a fé sem a obra, né? O que é a fé sem a caridade. Além de termos esse cuidado, esse zelo do nosso mundo interior, prestar atenção no que estamos fazendo, como estamos vivendo, como estamos nos relacionando com as pessoas que nos cercam, como é a qualidade da minha relação dentro de casa com os meus familiares, dentro do meu lar, como eu os trato, como eu falo com eles, né? O que eu faço por eles, o que eu sinto por eles, dentro do ambiente profissional, como eu me coloco, qual é a minha postura. Eu gosto do que eu faço, eu sinto prazer fazendo aquilo, faço aquilo com respeito, com carinho, com zelo, com amor, tudo isso é amor, né? E não importa qual atividade seja, se a minha função é varrer o chão, servir cafezinho, eu estou fazendo isso com respeito, com zelo que os meus companheiros de caminhada merecem. Estou tratando-os interna e externamente da forma como eu gosto de ser tratado. Enfim, estou colocando naquela atividade, por mais simples que seja, o meu melhor, o que de melhor já existe dentro de mim. Esta atitude de respeito e zelo em relação ao outro também facilita a iluminação do nosso ectoplasma. E além disso, nós, além das atividades profissionais que todos nós exercemos, há também as atividades de voluntariado que nós podemos procurar a fim de agilizar, a fim de fomentar essa eliminação dessa energia. Porque onde quer que nós estivermos com amor, com autenticidade e intenção, nos doando, ali o nosso ectoplasma estará sendo liberado e usado pelos bons espíritos para auxiliar quem ali necessita. Então, a disposição em se doar, a reforma íntima e a disposição em se doar, em dar o melhor que já traz dentro de si. Lembrando de doar ao outro o que gostaríamos que nos fosse doado, né? Qual é, afinal, o objetivo do ectoplasma? Porque se Deus nos envia à Terra, usando esses corpos, né, fora outros corpos que a gente nem mencionou, mas usando esses três corpos, e no metabolismo do corpo físico existe a produção dessa energia, qual será o objetivo disso? Por que o nosso corpo produz ectoplasma? Bem, tudo isso que nós vimos até agora nos é explicado pela ciência, porque vocês devem saber já que o Espiritismo é formado por um tripé: ciência, filosofia e religião. Até agora, nós usamos basicamente o tripé da ciência. Mas é a filosofia espírita que nos explica que o ectoplasma é mais uma chance que Deus nos oferta de praticarmos, de exercitarmos
o amor. É mais uma chance de tantas e tantas e tantas que Ele nos oferta. Essa é mais uma chance de praticarmos a doação de amor, de praticarmos a máxima de amar o outro como a nós mesmos, né? Porque através dessa substância o nosso corpo produz, nós podemos auxiliar muitas pessoas no decorrer de uma existência terrena, liberando o ectoplasma incessantemente. Nós não fazemos ideia de quantas pessoas podem ser auxiliadas com a liberação do nosso ectoplasma. Eu já vou encerrar, passando aí. Então, o objetivo, filosoficamente falando, é este: fazer com que através dele nós tenhamos mais uma chance de praticar e aprender a amar. Porque se não fizermos isso, estaremos prejudicando a nós mesmos, né? E como nós já vimos, o acúmulo de ectoplasma provoca doença, provoca mal-estar. Então a gente tem que sentir na própria pele para aprender e desejar mudar. E quando aprendemos a amar, porque doar esta energia é uma forma de amar, estamos nos religando ao Pai Criador. Então, esse processo que aparentemente é só científico, na verdade é um processo científico, filosófico e religioso. Sandra? Em relação à comida, sempre que se faz a comida com esse gato, a gente está jogando ectoplasma para o principalmente para quem trabalha com criança na alimentação, é muito utilizado esse material para tratamento. Existem alguns alimentos, aí que vai. A frequência, o nosso ectoplasma, assim como ocorre com a energia vital, ele tem uma frequência vibratória. E também oscila de acordo com a nossa qualidade no mundo interior. Então, mais um motivo para que nós tenhamos esse zelo, para que não nos preocupemos só com a quantidade de ectoplasma que eu estou liberando, mas também com a qualidade, né? Existem alguns alimentos, deixa eu passar por isso aqui, que produzem, já está provado também, que faz com que o nosso corpo produza mais ectoplasma. Carboidratos, as massas, né? As carnes, produtos industrializados, produtos refinados como açúcar, farinha, também aumentam a produção de ectoplasma. Então, vejam só, se eu tenho o hábito de consumir muito esses produtos, mas não tenho o hábito de zelar pelas minhas emoções, de me doar, de dar às pessoas que me servem o meu melhor, né? Se eu estou de alguma forma bloqueando a liberação do ectoplasma, mas eu consumo muito produtos como esses, já dá pra gente imaginar que nós estaremos inchados de tanto ectoplasma e, consequentemente, nos sentindo mal, porque é claro que aumenta a possibilidade de que aqueles sinais, sintomas e doenças se desenvolvam, né? Então, mais uma vez caímos naquele ponto, né? A gente já volta e sempre cai no mesmo ponto. Não existe a fórmula mágica, o vidrinho mágico, a farmácia mágica, o médico mágico que vai resolver os nossos problemas de saúde e dando-nos o bem-estar físico pelo qual todos somos. A nossa única resposta para esses questionamentos todos, a única forma de conquistarmos essa saúde, esse bem-estar e conseguirmos mantê-la é aprender a amar. E amar é muito mais simples do que a gente imagina, né? Amar é fazer, por exemplo, o que vocês fizeram agora, ficando 40 segundos quietinhos, né? Respeitosamente ouvindo, enfim, amar é colocar-se no lugar do outro e tratado como nós gostaríamos de ser tratados nas situações mais simples e mais corriqueiras da vida. O amor está ao nosso lado, nós não o enxergamos. Ele não está no pedestal inalcançável. Nós não o enxergamos porque nossos olhos estão vendados. Mas sempre é tempo de tirar essa venda e mudar a nossa conduta e assumirmos um outro condicionamento.
mental e emocional. Muito obrigada pela atenção. Boa noite.